A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os que me ouvem. Daqui quem vos fala é o pastor Luís Guerreiro, que vos fala desde Portugal. Hoje o tema deste estudo é o jejum inaceitável para Deus. Portanto, qual é o jejum que Deus jamais vai aceitar? Antes de nós iniciarmos mesmo neste tema, quero fazer uma introdução falando da importância do jejum. Em Efésios capítulo 6 nos diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, isto é um mandamento de Deus. Deus ordenou, pelo poder e inspiração do Espírito Santo, através da caneta do apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, e não somente a essa igreja, mas a todos os cristãos, que nós temos o dever de nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E nos devemos revestir de toda a armadura de Deus. Porquê? Para que a gente esteja firme, estejamos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Armadilhas. O que é que são ciladas? Armadilhas. Não é? Laços, embaraços, armadilhas, tropeços, cascas de banana para tu escorregares e cair e te magoares. Glória a Deus. Então é contra as ciladas do diabo, astutas, ou seja, são ciladas bem projetadas por ele sabiamente, uma sabedoria maligna chamada astúcia, para te fazer cair, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Portanto, nós não temos nenhum mandamento que nos diga que eu tenho que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes, ou nos lugares celestiais. Ou seja, há 4 classes, não é? 4 classes de demónios, tipos de demónios. Há os principados, e nós sabemos que os principados, cada príncipe governa sobre uma nação. Os principados, havia o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia mencionados no livro de Daniel. Então, principados são demónios muito fortes, porque são príncipes, são filhos do rei. O rei do abismo, não é? O diabo, é o rei maligno. Então, eles servem um rei. Abaixo do diabo tem os principados, depois tem as potestades, depois tem os príncipes das trevas deste século, depois tem as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, os principados regem nações, as potestades regem regiões ou cidades. Aleluia, glória a Deus. Os príncipes das trevas, os dominadores das trevas deste século, os governadores das trevas deste século, né, regem famílias e por aí vai. Glória a Deus. Então nós temos que lutar contra este tipo de demónios que estão, aleluia, ou seja, é um mandamento de Deus, por meio do apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo. Então há uma ordem, nós temos que lutar contra quem? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E como é que nós vamos lutar? Já vais ver como é que vão ser as nossas armas. Vão ser carnais ou espirituais? Já lá vamos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Há dias bons e há dias maus. Há dias que as coisas vão correr bem, mas há dias que as coisas não vão correr tão bem. E depois de haver feito tudo, ficar firmes, estai pois vós firmes, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade. Glória a Deus. Anda, cantará e santificas na tua palavra é a verdade. Aleluia, glória a Deus. Então a verdade também é uma virtude, glória a Deus. Aleluia, porque Jesus, ele é verdadeiro, ele nunca proferiu uma única mentira e nós devemos imitá-lo. E vestido à couraça da justiça. Aleluia. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus em Apocalipse que o linho fino são as justiças dos santos. Justiça, glória a Deus, os santos. É a obediência e a santidade dos santos. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Então, a Bíblia diz, se possível for, tende paz com todos os homens e segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a paz. Ele vos evangelizou a paz. Nós devemos evangelizar o Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ripalabastéria andalabaia. Glória a Deus. Então nós temos de ter o escudo da fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém?
E sem fé é impossível agradar. Não importa que aquele se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem. Tomai também o capacete da salvação. Se tu tens o capacete da salvação, tu vais pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Não vais pensar em carne, não vais pensar em sensualidade, em nudez, em imoralidade, em imundícia, em impureza. Não vais pensar em vícios, em carnalidades, em coisas mundanas. Amém? Pensas nas coisas de cima, do céu. E a espada do Espírito, que é a única arma ofensiva, que é a palavra de Deus. Porque Jesus, sendo tentado no deserto, depois de um jejum de 40 dias e 40 noites, veio o diabo e o tentou. E como é que ele venceu? Citando a palavra do Senhor. Orando em todo o tempo. Agora isto é importante. Orando em todo o tempo. Com toda oração e súplica no Espírito. Rabacandarai, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando isto com toda a perseverança. Ou seja, com toda a paciência. Handacai lamai. E súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, dizia Paulo, a palavra de confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Portanto, Efésios 6, no 10 ao 20, fala da armadura. Então a oração é importante. Já vimos que a oração é importante. Então a oração é algo espiritual. Tu estás a falar com um ser espiritual, com o Deus Criador, que é bendito eternamente. Agora, uma pergunta eu te faço. Se nós não temos que lutar contra a crença, mas temos que lutar contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes, glória a Deus, como é que nós vamos lutar? Como é que vão ser as nossas armas? Já te vou dizer, glória a Deus, dá glória, dá aleluia. Já te vou dizer, anda cá, lá, em 2 Coríntios 8, 9. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Ou melhor, 2 Coríntios capítulo 10, assim é que é. 2 Coríntios capítulo 10. Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5. Olha o que é que diz aqui. Então nós temos que lutar, é um mandamento, eu tenho que lutar contra quê? Contra os demónios. Contra toda a hierarquia de demónios. E como é que eu vou lutar com armas espirituais? Porque estando na carne, não militamos, não guerreamos, não combatemos segundo a carne. Porque as armas da nossa batalha, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento e a obediência a Cristo. Então, uma das armas poderosíssima é a palavra de Deus, porque Jesus disse: se permaneceres nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, então conhecereis a verdade e esta vos libertará. E a palavra de Deus é poderosa para salvar as nossas almas, as almas de todo aquele que nele crê. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, uma arma poderosíssima é a palavra de Deus. Outra arma poderosíssima é o sangue de Jesus, que nos purifica todo o pecado. Outra arma poderosíssima é o Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo agindo, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Rimanaga cheia. Então já vimos, a palavra de Deus é poderosa, o sangue de Jesus é poderoso, o Espírito Santo é poderoso, anda cá para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem quer diga glória. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar todo o pecado. Anda cá, a palavra de Deus, aleluia, nos salva. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Xaramanaga e suricantas nerianda labaia. É poderosa para salvar as nossas almas. São armas poderosas, não são armas fracas, aleluia, mas há uma arma, cantaramassaia, muito poderosíssima. A oração é poderosa. A oração de um justo muito pode nos seus efeitos. Ela pode muito nos seus efeitos. Ela é poderosa e eficaz. Diz o Tiago na sua epístola, glória a Deus, no capítulo 5, a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Mas há uma outra arma que nós temos que ter, que é o jejum. Mateus 17, 21, conforme Marcos 20, 29. Então, se nós temos que lutar contra os principados, e se as armas não são carnais, que armas são essas? Mas esta casta de demónios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Aí canta lá bastante. Então já viste? Uma legião de demónios só se expulsa por meio de oração, não é só por oração. Jejum. O nome de Jesus também é outra arma muito poderosa, porque em meu nome expulsareis demónios, falareis novas línguas, pegareis em serpentes e se veres coisa mortífera, não vos fará dano algum. Aleluia. Marcos, aliás, Mateus, capítulo 10, 7 e 8. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Expulsai os demónios. Marcos 16, do 15 ao 18. Aleluia.
Estes sinais seguirão em meu nome, expulsareis demónios. Então o nome de Jesus expulsa demónios, cura enfermos, limpa leprosos, ressuscita os mortos, levanta paralíticos, dá visão aos cegos, audição aos surdos, voz aos mudos, opera maravilhas, cura o cancro, cura a sida, a leucemia. E paramasteri canta labai. Então já vimos aqui uma arma poderosíssima, o jejum. Porque hoje vamos falar do jejum inaceitável para Deus. Já vimos, o jejum é importantíssimo para expulsar demónios, glória a Deus. Então, glória a Deus, é importantíssimo. Se há um mandamento de que eu tenho que combater contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade dos anjos celestes, contra os príncipes das trevas deste mundo, há um mandamento de combater os demónios. E se as armas da nossa guerra não são carnais, mas espirituais, e se o próprio Jesus disse que só se expulsa demónios, certo tipo de demónios, com oração, não somente oração, mas oração e jejum, como neste caso uma legião de demónios, fica provado, irmãos, para todos que nós devemos jejuar. É um dever do cristão jejuar. É um dever e é uma profecia. Porque Jesus disse que quando o noivo lhes for tirado, poderão andar tristes os filhos das bodas quando o noivo anda com eles. Não podem andar tristes, mas quando o noivo lhes for tirado, nesses dias jejuarão. Quem? Os discípulos. E se tu és discípulo de Jesus e não jejuas, não estás enquadrado na profecia de Mateus capítulo 9 do 14 e 15. Então tu não és um verdadeiro discípulo, tu não vais ser salvo. Amém? Glória a Deus, quem querer diga glória, aleluia, porque tu tens que te enquadrar na profecia. Os discípulos, quando Jesus for cortado, tirado, ele já morreu, foi cortado até os ventos, então nestes dias nós temos que jejuar. Amém? É profético, é algo profético. E há um mandamento de guerrear. Amém? A guerrear contra os demónios. E Jesus disse que os demónios só se expulsam por oração e jejum. Então está implícito que eu tenho que ter jejum e oração. Não basta jejuar, também não basta só orar, mas tenho que ter estes dois ingredientes. Então já vimos aqui que é importantíssimo, glória a Deus, jejuar. Agora vamos ver o jejum que Deus não aceita, porque muita gente jejua, mas jejua de qualquer maneira. Não há uma atitude, porque eu costumo dizer que o jejum não é apenas abstinência de alimento, de comida e bebida. O jejum é abstinência de pecar contra Deus. Mas o jejum também é humilhação diante de Deus. Ou seja, no jejum tu tens de ter 3 atitudes. Tu te abstens de comer e beber. No jejum tu te abstens também de pecar contra Deus. Não vais pecar contra Deus. E tu no jejum te humilhas. Estás numa atitude humilhado. Não te vais exaltar. Saber que todo o poder que operar em ti vem de Deus. Porque nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja e do seu poder seja dele e não nossa, para que a glória seja dada a ele e não a nós. Amém? Então tem que haver uma atitude de humilhação. Não existe jejum sem humilhação. O verdadeiro jejum tem que ter humilhação. Se há exaltação, tu estás na carne, estás a dar lugar ao diabo e tu não vais ser salvo sequer, tu estás na carne. Tem gente que jejua e Deus não recebe esse jejum. Isaías capítulo 58 diz assim, versículo 1, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então aqui, neste primeiro versículo, fala que o povo de Israel, os israelitas, eles transgrediam a lei de Deus e pecavam contra Deus. Como é que é esse pecado? Tu já vais ver, fazendo o jejum da forma errada. O jejum que Deus não aceita, o jejum que Deus abomina, o jejum que Deus vomita. Aleluia, quem querer diga glória. Olha o que é que eles faziam no Antigo Testamento, o povo de Israel. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber dos meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Ou seja, tem gente que gosta de orar, gosta de jejuar, não é? Tem prazer em conhecer os caminhos de Deus, ler a Bíblia, meditar na Escritura dia e de noite, esquadrinhar as Escrituras, fazer estudo sistemático, memorizar a Escritura. Glória a Deus, como um povo pratica a justiça. Aparentemente eles praticam a justiça. Aparentemente eles são de Deus, são de Jesus. Aleluia. E não erram, não pecam, não é? Ou esforçam-se por andar em santidade. Mas olha olha aí, versículo 3, dizendo, isto é importante, porque jejuámos nós e tu não atentas para isso. Tem gente que jejua, mas já vai querer logo a resposta de Deus, quer logo a bênção. Amém? Porque jejuámos nós e tu não atentas para isso, porque afligimos as nossas almas e tu não o sabes. Eis que no dia em que jejuais, olha aqui a resposta de Deus. Eis que no dia em que jejuais achais
o vosso próprio contentamento e requerereis todo o vosso trabalho. Tem gente que jejua, no dia que jejua, já quer receber, ou seja, como se Deus, glória a Deus, fosse obrigado a te dar alguma coisa. Se tu jejuas, o fazes para Deus, não é para o homem. Amém? Se Deus te quiser dar, Ele dá. Se Ele não te quiser dar, Ele não dá. Se Deus te quiser abençoar, abençoa. Se Ele quiser provar, Ele vai-te continuar a provar. Porque ninguém é aprovado sem ser primeiro provado. E a prova que vem não é para te matar, mas para te aperfeiçoar. Quem queria diga glória. Então está muita gente que jejua, mas eu jejuei hoje o dia todo. Deus, e tu não me deste a resposta. Isso é um pecado diante de Deus. Muita gente quer encostar Deus à parede. Tem igrejas aí, tem igrejas aí liberais que dizem que encostam Deus à parede. Deus, eu sou tua filha, sou teu filho, tenho direitos, tens que me dar o que é meu. Então tem gente que este tipo de atitude Deus abomina. Tem uma atitude, primeira coisa é que Deus está aqui censurando. O primeiro pecado deles, portanto há uma lista de pecados. Portanto, o pecado principal é que eles faziam um jejum pecaminoso, um jejum errado. E dentro desse jejum errado, uma das coisas que eles faziam, a primeira, e que eles queriam exigir, que Deus respondesse naquele dia. Que eles tinha que ser já naquela hora. Ou seja, eles interrogavam a Deus da forma errada. Não numa atitude, não é, humilde, mas eles queriam que Deus respondesse, como se Deus fosse criado deles. Amém? Então, primeiro, uma atitude errada. O exigir de Deus a resposta, aleluia, sendo que Deus, aleluia, o tempo é de Deus, a resposta é de Deus, pode ser positiva e negativa, e a forma é também de Deus, amém? Primeira atitude negativa, exigir de Deus, querem exigir como se Deus fosse obrigado a responder, amém? Segunda atitude negativa, tu vais ver no versículo 4, eis que para contendas e debates jejuais, ok? Então, segunda atitude negativa, eles jejuavam para contender. Eram contendeiros. Então, no dia que jejuavam, contendiam. Aleluia. Rimanagashai, olha aí. E olha o que a Bíblia fala sobre as contendas. Amém? Vamos aqui a Filipenses capítulo 2. Tu já vais ver o que é que a Bíblia diz sobre as contendas. Filipenses capítulo 2. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí. Versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Aleluia. E agora há aqui também um versículo muito interessante. Versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então eles jejuavam e queriam brigar, queriam contender. Queriam pelejar contra o seu irmão. Queriam pelejar contra os ungidos de Deus, contra o seu pastor, contra o evangelista, contra a missionária, contra o pregador, contra a pregadora, contra o obreiro, cooperador, contra o diácono, contra o presbítero. Queriam pelejar contra o seu irmão em Cristo, não é? Queriam pelejar, degladiar-se entre eles, quem queria dizer glória. Entravam na carne, aleluia, nas porfias, pelejas, dissensões, divisões. Então a gente já sabe que as contendas de palavras glória a Deus, só serve para perversão dos ouvintes. Está aqui em 2 Timóteo 2,14. Amém? Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam-se e que são para perversões dos ouvintes. São para perversão dos ouvintes. Então, contenda de palavras não aproveita para nada. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Então já vemos aqui o segundo erro. Eles jejuavam para contender. Primeiro erro, jejuavam para exigir de Deus logo no tempo que eles queriam as bênçãos de Deus. Não é? Faziam da forma errada, não é? Eles exigiam, eles não pediam para Deus dar, eles exigiam, queremos já. Como é que tu não atendas? E ainda murmuravam de Deus, não é? Porque, não é? Diziam, porque afligimos as nossas almas e tu não sabes. Então estavam a murmurar, eles murmuravam de Deus. Fazer tudo sem murmurações e contendas. Murmuravam e exigiam de Deus. Já tem aqui uma série de pecados. Glória a Deus. O exigir de Deus,
o murmurar de Deus e o contender entre os irmãos. Contendas entre os irmãos. 6 coisas Deus odeia. A 7ª, Deus abomina aquele que semeia contendas entre os irmãos. Aleluia. Olha aí o que é que dizem Provérbios. Aleluia, glória a Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 19. Diz aqui, estas 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, ou seja, soberba. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Então nós vemos aqui que eles jejuavam para exigir de Deus, jejuavam para exigir de Deus da forma errada, porque não se pode nem sequer exigir, tem que se pedir não exigir. Deus não é teu criado, Deus não é obrigado a fazer nada por ti, Deus já fez tudo, porque enviou o seu Filho unigênito para morrer por ti na cruz do Calvário e te dar a vida eterna. Deus já te deu tudo, dá-te o ar, a respiração, a vida e a vida eterna, então Deus já te perdoou. Mas eles exigiam de Deus, é pecado, murmuravam de Deus e contendiam entre os irmãos. E diz aqui, para debates jejuais. O que é debate? O debate é a pessoa querer demonstrar maior conhecimento bíblico e um maior nível espiritual que o seu irmão. Tem gente que diz assim, olha, chega-te para lá que eu sou mais santo do que tu. Outros dizem, não, eu sei mais do que tu de Bíblia. E começavam a jejuar para debaterem entre eles, para haver debates, questões entre eles. Para haver questões, um queria saber mais do que o outro. Um queria ser mais do que o outro. Um queria demonstrar que era mais espiritual ou mais conhecedor da Sagrada Escritura do que o outro. Então temos aqui para debates. Glória a Deus, quem querer diga glória. Saramachudo Kovanaya. Olha aí. E para ferirdes com o punho iníquo. Portanto, isso era obra da carne. E para ferirdes com o punho iníquo. Por isso é que eu, irmãos, mas antes de tu ferires com o punho iníquo, para debates, eu houve um dia que fiz uma live, não é, com o Rubens Sodré. Muita gente diz que aquilo foi um debate. Não era debate, era uma sessão apenas de perguntas e respostas. Ele perguntava, eu respondia, eu perguntava, ele respondia. Não é? Havia regras e houve regras, não houve contenda, houve apenas uma sessão de perguntas e respostas. Agora, o Rubens Sodré, que é o líder principal maioral no Brasil, que tem mais seguidores dos desigrejados, os chamados desigrejados, do movimento sem igreja, sem pastor e sem dízimo. Daquele movimento que eu costumo dizer que eles são os sem terra da fé. Movimento dos sem terra da fé cristã. Amém? Então, eu ali não houve contenda nenhuma. Houve apenas uma sessão de perguntas e respostas, porque foi a regra que eu disse, olha, eu só faço uma live com esse varão, só vou fazer se for apenas uma sessão de perguntas e respostas. Um pergunta, o outro responde dentro de um tempo. E foi isso que foi feito. Então, eu não debati, apenas perguntas e respostas. Amém? E para ferir com o punho iníquo. Amém? Ou seja, para ferir com mão suja, mão maligna. Amém? Para ferir o próximo, ou seja, para humilhar o próximo. Tem gente que diz assim, eu jejuo tanto, vocês não jejuam nada. Eu leio tantas horas, eu todos os dias leio não sei quantos capítulos, vocês não leem nada, leem pouco. Eu oro, vocês não oram nada. Então isso é uma forma de humilhar o próximo. Quem querer diga glória. Amém? E muitas outras questões. E ferir. Ferir é, por vezes, pisar o irmão. Acabar com a fé do irmão. O irmão que já está fraco, acabar. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, portanto, tornai a fazer veredas direitas para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente antes seja sarado. Então eles queriam ferir o próximo. Ferir, ou seja, ao se exaltarem, eles iam abater o próximo. Eles iam humilhar o próximo. Não iam ajudá-lo a levantar, mas ajudá-lo a cair e a permanecer caído. Se estava caído, se estava morto, ia ser enterrado. Então Deus não se agrada desse tipo de jejum. O jejum, este tipo de jejum para humilhar o próximo, acabar com a fé de alguém. E diz aqui, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Olha aí. Fazer ouvir. O que é fazer ouvir a voz no alto? Cheira, manda, glaia, praia, suri, cantas, nere, andalabaia. Amém? É o indivíduo gritar para toda a gente saber que ele está jejuando.
Ou seja, ele se exibir, era o exibicionismo. Amém? Olha, eu estou jejuando, olha, eu jejuo tanto, jejuo 3 dias, 4, 5 dias, eu jejuei tantos dias, vocês não jejuaram nada e tal. Então é um tipo de jejum, glória a Deus, que Deus não vai receber. Glória a Deus. É um jejum carnal. A pessoa está na carne e não no espírito, está a dar lugar também ao diabo. Amém? Então jejuavam para ferir o próximo, para humilhar o próximo e para fazer ouvir a voz no alto, ou seja, para que todos reparassem que eles estavam em jejum. Todos iriam olhar para aquele homem, para aquela mulher, olha, estão em jejum. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma e que inclina a sua cabeça como um junco e que estenda debaixo de si saco e cinza? Porque o jejum do Antigo Testamento, irmão, era um jejum visível. As pessoas não somente jejuavam, mas muitas raspavam a cabeça, glória a Deus, e dormiam no chão. Vestiam-se de roupa grosseira, roupa de saco, que era uma roupa feita com pelo de cabra. Era uma roupa que não era confortável ao corpo, era uma roupa que afligia a própria carne. Então a pessoa vestia-se com uma roupa grosseira, dormia no chão, não é? Entravam em silício, não é? Como dizem os dominicanos da República Dominicana, os amados irmãos da República Dominicana. Então era um jejum visível, toda a gente sabia que eles estavam de jejum. Porquê? Muitos se cobriam até de cinza, raspavam a cabeça, se cobriam de cinza, vestiam roupa grosseira, roupa de pelos de cabra, roupa de saco, de silício. Chamarias tu isto jejum e dia agradável ou aprazível ao Senhor? Ou seja, era um jejum de exibicionismo. Glória a Deus. Quem queria diga glória. Chora bacamanaga bandaga supra cantara manaya suri cantas nerianda labaia. Oh, glória a Deus. Quem queria diga aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, como é que é o jejum que Deus quer, meu irmão? Orianda lá. É o exibicionismo? Aleluia. Olha aí. Vamos aqui esquadrinhar as Escrituras. Mateus capítulo 18, versículo 6, se eu não estou em erro. Então, hoje estamos a discernir aqui sobre o jejum inaceitável para Deus. Deus não vai receber o jejum. Glória a Deus. Mateus capítulo 18, versículo 6. Aliás, versículo 9. Perdão, não é Mateus, amém, mas é Lucas capítulo 18, assim aqui é. Lucas capítulo 18. Lucas 18, 9. Jesus disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, querendo que eram justos e desprezavam os outros. Amém? Ou seja, gente que acha que é mais que os outros. Chega-te para lá, chega-te para aí, porque eu sou mais santo do que tu. Tal como está no livro do profeta Isaías. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Nós sabemos que os fariseus eram uma seita judaica, eram consagrados, dedicados a Deus e que seguiam a lei do Antigo Testamento. Os publicanos eram cobradores de impostos, que eram mal vistos perante a sociedade judaica, porque estavam ao serviço do Império Romano. O fariseu, estando de pé, o fariseu era um religioso, estava de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Então estava de pé, certamente estava a orar alto, para se mostrar nos homens. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Portanto, este estudo é muito importante, irmão. Para os irmãos verem, irmão. Quando tu jejuas e te exibes, estás-te a mostrar aos demais, ninguém tem nada a saber o que estás a fazer jejum. Se é um jejum particular teu e Deus, é em secreto, e o teu Pai que vem em secreto recompensará publicamente. Vamos agora a Mateus mesmo para ver isto, como é que deve ser o jejum, não de exibicionismo. Mateus capítulo 6, amém? Olha aí, exemplo do jejum inaceitável para Deus. Mateus 6, aleluia, versículo 16. Mas é bom depois tu lês todo o contexto em casa. E diz aqui: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Ou seja, a pessoa fica com uma cara triste. Ai, estou com fome.
Ai, não comi nada hoje. Tem gente que fica de jejum e faz cara feia. Pastor, eu ainda não comi nada a esta hora. Daqui a pouco vai passar à meia-noite e eu não vou comer nada. Espera aí, quem é que te mandou jejuar? Fui eu que te mandei? Não, foste tu que quiseste. Então tu é que tens que ver a hora que deves entregar o jejum. Eu não tenho culpa disso. Eu não tenho que estar a alimentar ninguém. Amém? A pessoa tem que saber a que horas começa, a que horas acaba. Então cuidado. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Tem gente que jejua, mas faz cara feia, faz cara de delegado, como diz o brasileiro. Glória a Deus. Amém? Desfiguram os seus rostos. Fazem cara feia, cara de zangado, cara de irado, de revoltado, de aflito. Não é? Cuidado, irmão. Este jejum Deus abomina, Deus vomita. Deus vai-te vomitar da sua boca naquele dia. Tu não vais ser nem quente nem frio. Tu vais ser morno. Deus abomina este jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Ninguém tem nada a saber. Tu estás jejum, faz cara alegre. Amém? Tu estás afligido no teu corpo, mas mostra a cara alegre. Aleluia. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não fiques com cara triste. Ai, estou de jejum. Ai, não reclames, não murmures. Aleluia. Fazer todas as coisas sem murmuração, aleluia, nem contenda. Diz a palavra de Deus em Filipenses, é mandamento. Tem gente que murmura, está de jejum, mas está a murmurar. Pastor, eu ainda não comi, como é que é? Espera aí. Esse tipo de jejum Deus abomina. Tem gente que faz cara feia. Aleluia. Desfiguram os seus homens. Diz assim, e quando jejuar não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então é bem clara esta palavra, meu irmão. Glória a Deus, tem gente que desfigura os seus olhos, faz cara feia, cara de zangado, cara de irado, de revoltado, de aflito. E começa depois a murmurar. Handacai lamaço. Tu, porém, quando jejuares, porque em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. Ou seja, eles estão a jejuar para eles mesmos ou para os homens. Estão buscando a glória dos homens, não a glória de Deus. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, ou seja, mete um cremezinho na tua cara, hidratante, não é pecado, porque não é vaidade. Lava o teu rosto, não é nenhum batom, não é nenhum rímel, não é nenhum esmalte nas unhas, amém? Amém? Mete um óleo sobre a tua cabeça, unge a tua cabeça com óleo, com azeite, lava o teu rosto, lava a tua cara, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que se te vê em secreto recompensará publicamente. Então é bem claro, este jejum é inaceitável para Deus. O jejum dos fariseus, dos hipócritas, Sharamanagaya Playa Surikandas Neriandarabastéria, aleluia. Agora, mais aqui uma passagem aqui muito importante, para tu saberes, em Mateus capítulo 23, o que é que Deus fala acerca do jejum. Está implícito, não fala a palavra jejum, mas está implícito, olha aí. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade às suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Olha, fazem tudo. Então até o jejum era algo público. Toda a gente sabia que estava de jejum. Olha, vou fazer 3 dias de campanha no monte. O que é que os outros têm a ver com isso? Não és tu e Deus? Olha, tive 3 dias no monte. 3 dias e Deus operou. Espera aí, meu irmão. Deus operou pela misericórdia. Tiveste 3 dias no monte. O que é que os outros têm a ver com isso? Tu estás-te a exibir. Amém? Tiveste 6 dias. Então, uma coisa é tu num estudo bíblico ou numa pregação para edificar a fé de alguém ou para incentivar a jejuar, tu mencionares alguns jejuns que fizestes, não é pecado. Mas se tu falares com o intuito que os homens vejam que tu estás de jejum ou que tiveste de jejum e que Deus só operou porque tu estás de jejum, não, Deus operou porque Ele quis. Tu aí já estás a exibir. Deus conhece as intenções dos corações, então é preciso ter cuidado com gente que jejua e faz todo esse jejum que ele fez é para se mostrar aos homens. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, serem reconhecidos pelos homens. Isto é um grande homem de Deus, porque jejua 3 dias, o outro jejua 7, o outro jejua 4, o outro jejua uma semana, o outro jejua 20 dias, o outro jejua 41 dias. Então, vejam
o tipo de comportamento que Deus não se agrada. Aleluia, glória a Deus. Eu já ligo para o irmão, espera só um pouco, estou aqui a gravar uma palavra. Glória a Deus, amém. Então os irmãos estão a entender, irmão. Fazem todas as obras para serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações das praças e os serem chamados pelos homens de Rabi, ou seja, no hebraico Ravi quer dizer meu mestre, meu mestre. Vós, porém, não quereis ser chamados de Ravi, meu mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis o vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus, e nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. E o menor, aliás, o maior dentre vós será o vosso servo, e qualquer que assim mesmo se exaltar será humilhado, e o que assim mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então é bem claro, não? Isto é hipocrisia. O jejum inaceitável, um jejum hipócrita, um jejum carnal, dobra da carne, para vanglória, para exibição. Glória a Deus, quem queria diga glória. Nada façais por contenda ou vanglória. Então é um jejum de vanglória, está lá em Filipenses capítulo 2. Amém? Quem queria diga glória. Xandagai, subricantas neri andalabai. Então neste jejum, para além do pecado da exibição, eles também oprimiam os pobres. Glória a Deus, vamos continuar aqui, Isaías 8. Olha o que é que Deus responde aqui. Aleluia. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma e inclina a sua cabeça como um jejum que estende debaixo de si saco e cinza, ou seja, um jejum visível. Um jejum de exibição, chamarias tu a isto um jejum e dia aprazível ao Senhor? Não é porventura este o jejum que escolhi, soltos as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaços todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e que recolhas em casa os pobres e abandonados, e quando vires o nu o cubras e não te escondas da sua cara, ou seja, fazer boas obras. Isto é o jejum que Deus te quando tu estás junto, tu deves fazer boas obras e não más obras ou negligências. Deus quer que tu faças uma coisa que tu não fazes. Então vamos aqui para outra porção da Escritura, que é Zacarias capítulo 7. O livro do profeta Zacarias capítulo 7. É um estudo tremendo este estudo, glória a Deus. Amém. Vamos aqui. Vamos aqui, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então veio a palavra do Senhor dos Exércitos, veio a mim, dizendo, versículo 3, fala todo este povo da terra e aos sacerdotes, dizendo, quando jejuaste e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi para mim que jejuaste? É uma pergunta. O jejum deve ser para Deus, não para a pessoa. Para ela é para oferecer a Deus. Tudo porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória e depois eternamente a ele. Sim, amém. Romanos 11:36, quem queria diga glória. Então o jejum, glória a Deus, aleluia, quem queria diga glória, o jejum é para Deus, mas eles estavam a fazer jejum para eles, ou quando comeste ou quando bebeste, não foi para vós mesmos que comeste e bebeste. Então Deus estava reclamando com o povo, dizendo, olha, quando tu jejuaste não foi para mim, vocês acham que foi para mim mesmo? Não, foi para vocês. Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando em Jerusalém estava habitada em paz, com todas as cidades ao redor dela e ao sul, e a campina eram habitados, e a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, executai o juízo verdadeiro, mostrai a piedade, ou seja, a piedade e misericórdia cada um para com o seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem entende cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Amém? Então é isto. Eles jejuavam e oprimiam as pessoas. Eles jejuavam e maltratavam as pessoas, não acolhiam as pessoas, não ajudavam as pessoas, não faziam boas obras. Quem queria dizer agora, mas más obras, oprimiam. Glória a Deus, faziam jejum, o jejum era para eles mesmos e não para Deus. Glória a Deus, e intentavam o mal contra o seu irmão.
Ou seja, pensavam mal. A Bíblia diz que o amor não, aleluia, não suspeita mal, mas eles suspeitavam mal. Eles intentavam e projetavam. Intentar é projetar o mal. Faziam um projeto, uma armadilha. Eles projetavam fazer mal ao seu próximo, ao seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como uma pedra de diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras do Senhor, que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então este tipo de jejum atrai grande ira, porque a pessoa jejua, mas vai contender, vai brigar, vai humilhar o próximo, vai ofender o próximo, jejua com o objetivo de destruir, quem sabe, a vida moral do próximo, denegrir a vida moral, destruir a vida espiritual, a comunhão com Deus, quem sabe até o ministério do seu próximo. Então um jejum que Deus não aceita atrai grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que assim como ele clamou, eles não ouviram, também eles clamaram, eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não vai ouvir o teu clamor. Assim os espalhei como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles. Até maldição vai vir sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde, sobre a tua casa, sobre os teus bens, sobre o teu trabalho, sobre os teus bens maus, os teus carros. Vai vir maldição sobre as tuas quintas, sobre os teus cavalos, sobre a tua plantação, porque tu fazes um tipo de jejum que desagrada a Deus. A terra foi assolada, ou seja, destruída atrás deles. Sorte ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada, ou seja, prometida, uma assolação. Então é bem claro o que Deus está falando aqui. Não? Deus não aceita este tipo de jejum, nem à lei da picareta, nem à pedrada. Deus não aceita este tipo de jejum. Não faças o teu ouvido surdo, tu estás a ouvir a voz de Deus neste estudo, amém? Glória a Deus. Então, o que é que Deus fala aqui também? Isaías, que é o texto base, Isaías 58, porventura não é este jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaços todo o jugo. Não é porventura que repartas o teu pão com o faminto e que recolhas em casa os pobres e abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não escondas dele a tua carne. Então romperá, olha o que é que vai acontecer se tu fizeres o jejum da forma correta, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Esta palavra cura do hebraico também tem a conotação de salvação. Não somente ele te cura fisicamente, mas ele te salva a tua alma do inferno. A tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele te dirá, eis-me aqui. Se tirás do meio de ti o jugo e o estender do dedo e o falar iniquamente. O estender do dedo é o apontar o pecado do teu irmão, quando tu tens 3 dedos a apontar para ti, a apontar para o teu Deus. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma modo que julgares, sereis vós julgados também. E porque reparas, estou no cisco que está no olho do teu irmão, não vês a trave que está no teu olho. Hipócrita, tira a primeira trave que está no teu olho, então cuidarás de tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Quer dizer, Deus não diz que tu não podes julgar, mas tu tens de julgar segundo a reta justiça. Tu, para julgares alguém, tu tens de estar melhor que esse alguém. Glória a Deus. E o falar iniquamente. Então é bem claro aqui o que é que a palavra do Senhor diz. O jugo é a opressão. Tu oprimires o teu próximo. Colocares fardos e cargas que ele não pode suportar. Aleluia, glória a Deus. Não é? Tu fazes mandamentos são doutrinas de homens. Ou dares lugar ao diabo e começares a ensinar coisas demoníacas. Fazes acréscimos à palavra. Ou diminuições a ela, destruções a ela. Jugo, estender do dedo. Estender o dedo é a pessoa que só aponta o erro, mas não aponta a solução. Tu podes até apontar o erro do teu irmão, podes, se apontares a solução. E se tu estiveres em santidade, tens de tirar a primeira trave que está em ti. Aleluia. Sharai, não é o estender do dedo para o condenar sem solução. Tu tens que mostrar a solução, que é Jesus Cristo. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma faminta, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, ou seja, secos, desérticos, e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Então tu estarás na brecha, serás como um profeta que está na brecha. Aleluia, estás tapando a brecha. Se desviares o teu pé do sábado, porque no Antigo Testamento o povo de Israel guardava o sábado,
de fazeres a tua vontade no meu santo dia, de chamares ao sábado leitoso e ao santo dia do Senhor digno de honra e o honrares não seguindo os teus caminhos. Tem gente que quer jejuar, mas fazer a sua própria vontade. Tem gente que quer jejuar, mas quer estar a assistir televisão. Que a televisão é o olho do diabo dentro do teu lar. Quer jejuar, mas quer estar a ouvir música mundana. Quer jejuar, labando glória, praia, suri, mas estar a olhar a mulher do próximo, a cobiçar. Quer jejuar, mas quer estar a falar mal do seu próximo, do seu irmão. Quer estar a jejuar, mas quer estar em contendas de palavras. Cuidado. Ei, cantar a mastéria. Aleluia. Não seguindo os teus caminhos e nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Aqui fala do arrebatamento. Anda cá, andarabassai, tu vais ser arrebatado e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. É muito forte esta palavra, tremenda. Esta palavra é um estudo, esta palavra é uma palavra de estudo no Antigo Testamento que Deus deu ao profeta Isaías pelo poder, pela inspiração, pela revelação do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, amém. Glória seja dada a Deus. Quem crê diga glória, diga aleluia. Então fica aqui a palavra do Senhor para os irmãos, amém. O jejum que é inaceitável para Deus. É importante jejuar? É. Porquê? Porque nós temos que lutar contra principados e as armas da nossa guerra não são carnais, mas espirituais. E quais são elas? São a oração e jejum, porque há demónios que vão sair com oração junto com o jejum. Então é um mandamento, eu tenho que jejuar. Por isso eu tenho que lutar contra os demónios e para eles saírem, eles saem por meio de jejum, está implícito que eu tenho o dever de jejuar. Glória a Deus. Então fica aqui a palavra do Senhor. Se tu fazes o jejum da forma errada, para te vangloriares, para te exibires, para contenderes de palavras, para glória a Deus, para te vangloriares, para contenderes, para murmurares, para reclamares com Deus e reclamares com os irmãos, tu estás em delito diante de Deus, estás a dar lugar a Satanás. E se quando Jesus vier, tu não vais ouvir o som da trombeta, tu não vais ser arrebatado. Aqui fica a mensagem do Senhor, te converte, te arrepende, volta ao primeiro amor. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.